Olá para todos e vamos a mais um estudo. 5 conselhos de Paulo sobre sexo, casamento e namoro. Muitos me escrevem aqui no canal, até alguns desesperados porque não vencem alguns pecados da carne. Pecados da carne como masturbação, por exemplo. Outros, pornografia, param por um tempo, mas quando menos esperam, voltam de novo. O que a Bíblia diz acerca destes tipos de situações? O solteiro, o que a Bíblia diz como ele vencer os pecados da carne? Como vencer as tentações? E sobre os casados? Quando a mulher perde o desejo pelo marido, o que a Bíblia orienta a fazer? A Bíblia tem sim a resposta para todas essas questões. Vamos analisar algumas delas aqui. Quem sabe possa ser a sua situação. Vamos começar então. E se gostar, dá um joinha, clique em gostei para ajudar na divulgação do vídeo. Vamos à primeira. Quando a mulher perde o desejo pelo marido, o que fazer? Embora o desejo sexual é algo que acompanha a pessoa por toda a sua vida em estado normal, é possível existir ocasiões ou certas situações onde uma pessoa possa perder o desejo pelo seu cônjuge. Quando isso acontece, deve ser visto o que está errado. O casal deve ter diálogo aberto. Quando algo não está bem, devem conversar sobre o assunto, para ver a causa. Existem sim ocasiões onde uma pessoa pode perder o desejo, como o uso de certos medicamentos, menopausa, mudanças hormonais, estresse, depressão, preocupação e falta de amor pelo marido ou pela esposa. Agora respondendo no campo teológico, o que diz a Bíblia? Só existe uma ocasião onde o casal possa se abster da relação sexual. 1 Coríntios 7,5, Paulo diz: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, agora veja, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, somente em caso de consagração, mas com o consentimento de ambos as partes. Depois voltar a ter relação normal, para não deixar o outro exposto às tentações. Devem ser atendidos os desejos normais do outro. Caso contrário, vai deixar o outro exposto às tentações no campo do adultério e da pornografia. Se um dos cônjuges não sente desejo mais sexual, devem conversar e ver o que possa estar causando isso e às vezes até mesmo procurar ajuda de profissionais da área. Agora o próximo, o solteiro. Como deve agir o solteiro? Sempre alguém me escreve aqui que não vence certos pecados por não ter ninguém. O desejo sexual é algo que acompanha a pessoa por toda a sua vida em estado normal, seja casado ou seja solteiro. Mesmo casado, Paulo diz que o cônjuge deve suprir as necessidades do outro para que não o deixe exposto às tentações. Mas o solteiro, o que fazer? Desejo sexual é um desejo fisiológico. Da mesma forma que a pessoa sente fome e sede, sente desejo sexual. Quando sente fome, tem que comer, e quando sente sede, tem que beber. E quando sente desejo sexual, tem que fazer o quê? E hoje, que vivemos num mundo erotizado, quando abre um site ou qualquer outra coisa nas redes sociais, é comum ver mulher de biquíni, de shorts curto, exibindo o corpo. Nas ruas também tem. Todo lugar tem. E isso causa tentação nas pessoas. E agora o que fazer? Paulo deu vários conselhos aos solteiros. 1 Coríntios 7,2 ele disse: Mas por causa da prostituição, imoralidade sexual, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido.
Prostituição aqui é imoralidade sexual de qualquer natureza. Engloba todo tipo de pecado sexual, tanto pornografia, cobiça mental, todo pecado relacionado a sexo. A maior solução apresentada por Paulo foi o casamento. 1 Coríntios 7:9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom que ficassem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar é queimar, andar queimando de desejo. Ou seja, melhor casar do que andar queimando de desejo. Esse foi o conselho que Paulo deu para a solução. Da mesma forma, em 1 Coríntios 7:2, que foi lido. Por causa da prostituição, cada um tem seu marido e sua mulher. Mais um conselho ao solteiro. 1 Coríntios 7, verso 36. Se alguém julga que trata dignamente sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal que quiser. Não peca, casem-se. Veja bem, se a idade já está avançando e a pessoa não está aguentando, melhor casar. Casa, mas não peque. O que é pecado? Pecado sexual. Isso prova definitivamente que sexo fora do casamento é pecado. Ao solteiro, a solução é o casamento. No casamento, o cônjuge deve suprir as necessidades do outro, um do outro. Enquanto não se casa, deve aprender a lidar com as tentações ou com a situação. Fugir de tudo que se possa te levar ao pecado. Paulo diz para se abster da aparência do mal. Fugir. A Bíblia manda fugir da carne. Paulo manda fugir da carne. Fuja daquilo que te possa levar ao pecado, né? Namoro com descrente, paquera com descrente, ou seja crente, que tem crente também que, né, que não é grande coisa. Fugir daquilo que te possa levar ao pecado. Cuidado com a internet. São coisas que possam te levar ao pecado. Casamento não é ordenança e nem mandamento. Paulo não era casado. Mas se a pessoa não consegue se conter, melhor casar do que viver sendo tentado por toda a vida e correr o risco de pecar. Agora o próximo. O que diz a Bíblia sobre namoro? Não diz nada, nada. Isso não existe na Bíblia. O casamento na cultura judaica, a moça consentia na presença de testemunhas que iria se casar com aquele rapaz. Tinha um documento que formalizava. Na nossa cultura existe o namoro. Isso serve para se conhecer um ao outro, o seu caráter, sua personalidade, se trabalha, se tem perspectiva de futuro, tudo isso. Mas sempre com um cristão de bom testemunho. Não é pecado casar com um não crente, não. Mas isso pode trazer problema com o tempo. É o julgo desigual. Amós 3, verso 3, se não me engano, lá diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não dá. O jugo desigual. Isso que você vê na tua tela. Se um boi quer ir para um lado e o outro para o outro, não dá certo. Os dois têm que concordarem em seguir o mesmo caminho. Não é recomendado casar com um não cristão. Não é recomendado casar ou namorar com alguém que não professa a mesma fé que você. Próximo. Viver com alguém é fornicação? Muitos podem alegar que fornicação é somente relação entre namorados ou ficantes, prostitutas, também é. Um casal que resolveu viver junto em uma relação estável já vale como matrimônio. Mas a verdade não é essa. O matrimônio deve ser oficializado em um cartório, da mesma forma que o divórcio também é oficializado em um cartório. Devemos obedecer à lei dos homens. E no Brasil, o que oficializa o casamento é o cartório. Quem não é casado no cartório não está casado de acordo com a nossa lei. Desde os tempos bíblicos, sempre houve meios de oficializar o casamento, da mesma forma que era oficializado o divórcio, por meio de uma carta. Em Deuteronômio 24 explica que era feito um documento para deixar a mulher livre das obrigações com seu ex-marido em caso de divórcio. Tinha um documento que oficializava o casamento. Não vou avançar aqui porque o assunto não é só isso, né? Outra hora eu faço um vídeo específico.
Então, com certeza, também havia alguma forma de oficializar o casamento. Aqui no Brasil é no cartório. Quando Rebeca se casou com Isaac, os familiares se reuniram e pediram para que ela confirmasse. Então eles a abençoaram. Gênesis 24, 58 e 59. Jesus foi a uma festa de casamento, as bodas de Caná em João 2. Próximo. Separação de casal é pecado? Não é pecado. Tanto a separação bem como o divórcio não são bons aos olhos de Deus, mas não são proibidos, nem pecado. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, Paulo disse: Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, veja bem, se, porém, se apartar, abre aqui a possibilidade. A vontade de Deus é que o casamento dure para sempre, mas também mostra que às vezes o casamento pode chegar a um ponto que seja necessário a separação, onde não tenha mais jeito de alguma das partes. Em alguns casos, quando a mulher põe em risco a sua vida física ou a dos filhos, a melhor solução acaba sendo a separação. Deus compreende as limitações humanas, por isso ele permitiu o divórcio, embora não era isso que ele queria. A separação é o desligamento da união uma só carne. A vontade de Deus é que o casamento seja separado somente pela morte de um dos cônjuges. Essa é a vontade de Deus. Mas às vezes chega numa situação onde a separação seja a única solução, onde não tenha mais jeito por falta da compreensão de um dos dois ou dos dois, e onde o amor acabou definitivamente. Não tem como viver junto com alguém, né, se acabou o amor, se não sente mais nada pelo outro. É isso aí, dá um joinha se gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.